Oi, pessoal. Boa tarde a todos. As jovens se sentam em 5 cadeiras dispostas uma ao lado da outra no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é uma mulher branca de cabelos loiros, lisos e longos. Ela traz uma calça cinza claro e uma regata com gola rolê preta. A segunda pessoa sentada é Ana Luísa, uma jovem branca de cabelos escuros, lisos e longos. Ela traja calça preta e blusa de manga 3/4 listrada, de branco e preto. Usa óculos arredondados de aro fino prateado. A terceira pessoa é Nicole Wendy, uma jovem branca de cabelos castanhos, lisos e longos. Ela traja calça branca e uma regata rosa bebê. Usa brincos grandes nas orelhas. A quarta pessoa é Maíra, uma jovem branca de cabelos escuros, lisos e longos. Possui franja que lhe cobre a testa. Ela traja calça preta, blusa cinza com gola rolê e por cima usa uma jaqueta jeans. Usa óculos retangulares de aro preto. A quinta e última pessoa é Arte, uma jovem branca de cabelo castanho avermelhado, lisos de comprimento médio. Ela traja short, meia calça e blusa branca. Porém, em sua blusa há desenhos estampados no tom preto. Cheio de críticas, pensamentos, sentimentos, tudo. Meu nome é Arte, eu tenho 15 anos, estudo no Vasco e a poesia, para mim, teve um papel muito importante na minha adolescência, para me libertar mesmo e expressar tudo que eu sinto. Legal, meninas. Antes da gente também entrar no bate-papo da poesia, eu queria saber como vocês se identificaram como escritoras, como vocês começaram a escrever, como é esse processo para vocês. Então, eu queria entender um pouquinho nessa parte de ser escritora, e aí depois a gente vai nesse aprofundamento da poesia também. Se você quiser começar. Bom, quando eu era muito pequena, eu já tinha o interesse pela literatura, pelas artes, tanto que eu era muito influenciada, e ainda sou, né, pelos meus pais. E bebê ainda, com 6 meses, minha mãe contava histórias para eu dormir. E no outro dia eu pegava, tirava todos os livros, ficava folheando por horas, vendo as figuras. E também, com 6 anos de idade, eu comecei a escrever as minhas poesias mesmo, justamente para libertar meus pensamentos, as minhas críticas e tudo que eu sinto, como a Maíra disse. Como eu me... Bom, eu comecei a ler basicamente depois de um castigo, né, da minha mãe. Mas eu acho que, tipo assim, eu mais me identifiquei com os livros depois que eu peguei um livro, sentei e li. Tipo, eu comecei a me aprofundar mais por esse mundo e eu pensei, como essas pessoas podiam descrever tantos sentimentos nessas palavras, né? Aí eu comecei a escrever poesia devagarinho. Hoje em dia eu tô melhor, mas antigamente era difícil como organizar meus pensamentos. Eu acho que quando eu comecei a ler, o primeiro livro que eu li foi O Pequeno Príncipe, e eu lembro que eu me emocionei bastante no final, e eu sinto isso quando eu leio poesia também, eu geralmente me emociono bastante. E eu sempre pensei nisso mesmo, como a Nicole falou, como que os autores se expressavam tanto, sabe? E como que eles faziam que, tipo, o sentimento deles, a gente pudesse sentir também, por meio da poesia que eles escreveram. Então, eu comecei a escrever o que eu sentia e foi isso. Eu sempre li desde novo e o primeiro livro que eu li também foi O Pequeno Príncipe, mas a paixão pela leitura mesmo foi despertada por um romance, O Amor Não é Óbvio, e foi um livro que fez eu me identificar muito e fez eu me descobrir mesmo como pessoa. Muito legal. Eu acho que a poesia é isso, né? Quando a gente se identifica no que o autor está escrevendo, e aí que a gente consegue, né, se libertar. A partir do momento que a gente se vê no que a gente está lendo, é onde a gente entende também que a poesia ela acaba sendo libertadora, né? E partindo disso também, ainda como escrita, eu queria saber
como que é o processo de escrita para vocês, né? Vocês têm algum ritual, alguma coisa? Vocês escrevem quando dá vontade? Ou tem um momento do dia que vocês se dedicam a isso? Como que é o processo? Se tem referência, se tem autores que vocês se espelham? Então, eu queria entender, né, o processo de escrita criativa para vocês, né, como jovens escritoras, e como isso acontece. Bom, o meu processo de escrita, ele é bem dinâmico, porque não é em um momento específico do dia que eu escolho para escrever. É quando a minha mente está cheia, é quando eu tenho alguma coisa para dizer. E são nesses momentos que eu escrevo. E quanto à minha inspiração como autores, como nós somos da Academia Araxaense Juvenil de Letras, todos os acadêmicos são uma grande inspiração para nós, a Erilda, o Hermes, que estão aqui presentes, né? E também, como autores nacionais brasileiros, eu gosto muito da Cecília Meirelles, da Cora Coralina, que tem uma história incrível, e também da Clarice Lispector. Eu vejo elas como inspiração. Bom, eu não tenho muito um ritual para escrever, né? Na maioria das vezes, meus pensamentos ficam cheios à noite. Aí eu pego meu celular e entro em algum texto, ganho inspiração e escrevo. Eu acho que uma das autoras que mais me influencia é a Jane Austen. Bom, ela escreveu Orgulho e Preconceito e eu amo esse livro de paixão. E acredito que aqui no Brasil também tem escritores maravilhosos, como você falou, a Clarice Lispector. Eu amo ela, maravilhosa. Bom, e como eu quero terminar de escrever meu livro de poemas, ainda está difícil. Eu também não tenho um ritual muito certo para escrever. Eu geralmente escrevo quando eu estou sentindo muito algo, quando eu estou ou muito triste, ou muito feliz, ou muito emocionada. Eu só escrevo para desabafar comigo mesma, sabe? E, geralmente quando eu estou com um conflito interno, e aí eu desabafo com um papel. E eu acho que é mais fácil para mim assim. E os autores que eu me inspiro, principalmente, são o Carlos Drummond de Andrade e a Clarice Lispector também, porque eu sinto muito disso neles também. Parece que eles desabafam a crise deles com papel. Como a Maíra disse, eu uso também como uma forma de se expressar. E autores que me inspiram muito é a Clarice Lispector e a Elaine Baeta, como eu já citei. E realmente é uma forma de me libertar mesmo, escrever. E eu não tenho um ritual, normalmente vem uma inspiração e eu escrevo. Legal, meninas. E vocês só escrevem poesia ou vocês têm outros gêneros, conto, crônica? Pensam em escrever uma coisa maior, por exemplo, como um romance? Ou vocês estão partindo inicialmente da poesia nessa escrita, realmente falando sobre os seus sentimentos, uma forma libertadora, né, do que vocês sentem? Tem temáticas além do sentimento de vocês? Vocês escrevem, né, pensando só realmente nesse viés? Então, queria entender um pouquinho assim, o gênero que vocês estão caminhando na escrita de vocês. Bom, na literatura mesmo, eu iniciei com os poemas, com as poesias. E, atualmente, eu escrevo mais poemas mesmo. Mas eu pretendo, sim, diversificar essa literatura. Mais para frente, escrever romances, que é um gênero que eu gosto muito. Tanto para ler como para escrever. E sobre essa questão de escrever somente sobre sentimentos, não. Também sobre o cotidiano, sobre o que o mundo está precisando atualmente, a falta de empatia, e sobre também os nossos sentimentos. Bom, poesia, sim, para mim é mais fácil, porque hoje em dia não necessita tanto de regras quanto os romances necessitam. Eu acho que talvez num futuro bem longo eu escreva um romance. Mas agora
eu prefiro ser uma poeta. Eu prefiro escrever poesia, eu acho que eu me dou melhor assim, mas eu também gosto muito de escrever textos mais críticos, voltados assim para o conhecimento, para estudo mesmo, sabe? E eu queria muito, talvez quando eu crescesse e estivesse mais preparada, escrever algum livro sobre estudo social, assim. Eu escrevo poesia só. Eu vejo a poesia como uma maneira de dar visões de mundo diferentes para as pessoas. E eu acho que eu vou seguir nesse gênero, porque é o que eu me dou melhor mesmo. Legal, meninas. Mas é isso, né? Eu acho que a gente parte de um gênero, muitos escritores iniciam num gênero específico e depois eles vão migrando para outros gêneros. Então, a escrita é bem ampla, né? A gente pode começar na poesia, mas acredito que vocês vão desfrutar ainda os outros gêneros. Comentando aqui também um pouquinho para o público, né? Temos algumas participantes que fizeram parte da antologia, né, de jovens escritores. Todas publicaram aqui na antologia? Todas, né? E eu queria também, né, gente, mostrar para vocês como ficaram o livro dos jovens escritores da antologia, que é muito bonito e muito legal. Você também está aí, né? E aí, meninas, eu queria conversar com vocês um pouquinho de como foi participar dessa antologia, o que vocês sentiram, gostaram, né? Como iniciaram nisso. Então, queria saber como foi participar e fazer parte desse livro que vocês publicaram também. Então, esse processo, ele começou bem como o processo de entrada na Academia Araxaense Juvenil de Letras, que é a Júlia. E nós, para esse processo de iniciar na academia, que foi um projeto criado em 2013, fundado pela Maria de Lourdes, que é uma acadêmica, nós tivemos que escrever textos sobre a temática metamorfose. E tiveram várias subtemáticas, mas o tema principal era metamorfose. E foi muito interessante para mim escrever, porque era algo que estava preso dentro de mim. E foi esse que me deu um estímulo maior na escrita, como poeta, como escritora e como artista. Bom, no começo eu não sabia que o meu texto ia ser publicado em um livro. E depois que eu descobri, eu fiquei muito feliz, a minha família toda. Bom, no começo, eu queria escrever para mim mesma uma redação sobre metamorfose e a vida adolescente que refletisse nos nossos medos internos e nossas inseguranças. Quando eu escrevi esse texto, eu não estava muito confiante, sabe? Eu escrevi só o que eu achava que era certo mesmo. E eu escolhi a subtemática da liberdade, fraternidade e igualdade, que é o lema da Revolução Francesa. E na época eu não tinha estudado ainda. E aí eu fui pesquisar e eu achei muito interessante, sabe? E aí eu quis trazer para esse lado mais crítico e social também a minha redação. E foi escolhida. Fiquei muito feliz. Eu escrevi sem esperar muita coisa. E mesmo eu gostando bastante do tema que foi abordado, que foi metamorfose, como a Ana já citou, foi um tema que eu me identifiquei muito, porque na pandemia a gente pôde observar melhor a transformação da infância para a adolescência mesmo, e deu oportunidade dos jovens falarem como eles se sentiram e dar voz mesmo. Até porque a arte é uma válvula de escape e com a pandemia os sentimentos ficaram muito aprisionados. Não, com certeza. A pandemia foi um momento difícil, né, para todo mundo, que a gente teve que se moldar, né, naquela nova realidade, e eu acho que os sentimentos ficaram muito mais aflorados nesse período, né, então a gente teve que lidar com muita coisa. E aí eu queria saber, gente, no final, eu queria fazer uma proposta, se vocês quiserem ler, para que todo mundo conheça as publicações de vocês. Então, vou deixar nessa fala aí final, se vocês estiverem à vontade para ler o que foi publicado. Acho que é muito legal para que todo mundo que está aqui conheça, né? E, dado isso, eu queria saber se o primeiro texto que vocês escreveram foi o texto que foi concorrido, ou vocês reformularam, como foi? Foi a obra escolhida assim, olha, fiz minha obra de arte, vou concorrer a esse, ou vocês foram reformulando os textos, as escritas, escreveram mais do que estava publicado aqui e foram outros? Como que foi esse processo aqui para entrar no livro? Então, eu escrevi
obviamente, eu fui fazendo as correções necessárias no meu poema, que chama Ciclos Meus. E após ele ser enviado, né, para a academia, foi feita toda uma correção da gramática, do uso correto das palavras, para ser publicada na antologia. Bom, eu acho que a arte tem que ser moldada, tem que ter um certo nível de dificuldade até você chegar em uma obra-prima. Então, eu sofri várias correções na minha escola, reformulei o texto, refiz as metáforas e cheguei à minha obra-prima. Eu acho que eu reformulei bastante, né? Eu tive que pesquisar muito para fazer, eu tive que pensar muito para achar o texto perfeito, a forma perfeita, mas eu acho que foi isso, no geral. Como era um assunto que eu já me identificava, então eu já tinha algumas ideias na gaveta para usar, e foi só realmente um momento perfeito para eu colocar elas no papel e publicar mesmo o livro. Legal, meninas. E aí, agora entrando num bate-papo bem mais filosófico, vamos assim, né, dar uma devagada, né, conversar bastante sobre isso. Eu queria perguntar para vocês, agora nesse momento bem filosófico, gente, vamos viajar aí na maionese, ou não, né? Mas eu queria saber o que é poesia para vocês, né? Pensando não nessa parte de regras, métricas, rimas, mas onde vocês enxergam poesia? É só no texto? É numa obra de arte? É nos momentos que vocês vivem? Então, queria, né, a gente bater um papinho um pouquinho mais filosófico de ver como vocês enxergam a poesia, o que é a poesia para vocês. Na minha visão, tudo é poesia, porque tudo expressa, tudo transmite, tudo transpõe sentimentos, sensações, emoções. E de tudo que nós podemos ver, todos os objetos, pessoas, histórias, nós podemos tirar poesia daquilo. Então, para mim, o conceito de poesia é isso. Bom, a poesia para mim é uma arte de demonstrar sentimentos. Qualquer coisa que você deposite seus sentimentos verdadeiros significa poesia, significa arte. Eu estava conversando sobre isso com um amigo meu ontem e, para mim, a poesia é como se fosse um choro, uma lágrima. É quando você liberta todos os seus sentimentos, porque existe choro de tristeza, obviamente, mas também de emoção, de alegria. E, para mim, a poesia é exatamente isso. É como se você libertasse tudo num choro, sabe? Dando continuidade na fala da Maíra, ela disse que a poesia é uma forma de liberdade, e eu concordo com a fala dela, porque, como já dizem outros poetas, a poesia é o território da liberdade. Então, é realmente para você se expressar e dar outras visões de mundo, dar a sua visão de mundo para outras pessoas. Legal, gente. Aí eu queria saber, falando um pouquinho sobre liberdade, né? O que vocês entendem sobre liberdade? O que é liberdade para vocês? Para a gente fazer uma conexão do porquê a poesia é libertadora, né? Conectando o que a poesia é e por que ela nos liberta. Mas o que é liberdade para vocês, pensando nisso? Assim, uma coisa que eu anseio muito na minha vida é ser livre. E ser livre, para mim, como eu escrevi em vários de meus poemas, é tirar todo o peso que tem nas minhas costas, de ações cotidianas que acontecem, que eu tenho que fazer, ou eu posso fazer, né? E isso que é a liberdade. Aquela pressão que estraçalha, sabe, todos os ossos e deixa até sem ar. Bom, eu acho que a liberdade é se libertar da opressão. Bom, quando a gente escreve um texto, a gente nunca pensa que vai ser lido por ninguém. Por isso a gente se dedica tanto e coloca tantos sentimentos. Por quê? Porque a opressão, a gente sempre pensa que o sentimento ou a visão de outra pessoa vai estar julgando o nosso texto, julgando nossos sentimentos. E quando a gente escreve para si mesmo, e quando publicamos e vemos que tem pessoas que se identificam
com a nossa visão de mundo, quando a gente que se identificam com a nossa visão de mundo, que se identificam com os nossos sentimentos, a gente consegue a liberdade, consegue presenciar a liberdade. A liberdade, para mim, na verdade, eu acho que é um pouco, não muito objetiva. Eu acho que, às vezes, a gente pensa que a gente está livre, mas, às vezes, nós mesmos nos prendemos e a gente nem vê. Tem um texto da Clarice Lispector que é Se Eu Fosse Eu, o nome. E eu acho que ele transmite bem esse sentimento, que ela fala que essa pergunta, se eu fosse eu, essa frase, né, ela pressiona bastante a gente, porque o que seria ser eu? Eu não sei, sinceramente. Eu não sei se seria bom. Eu não sei se eu fosse eu seria realmente livre? Será que eu sou eu? Sabe? Então, eu acho que liberdade, para mim, é muito amplo e é difícil saber quando a gente está realmente livre e quando não está. Liberdade, para mim, é se livrar das amarras e da opressão que nós mesmos nos colocamos para expressão pessoal ou até de um grupo de pessoas. Legal. Eu falei que a gente ia entrar num bate-papo aqui bem filosófico, né? Então, a gente está realmente, né, nos aprofundando no que é poesia, no que é liberdade. Se a gente for entender, né, o que é libertador, é aquilo ou aquele que concede liberdade. Então, o que ou aquele está concedendo liberdade para a gente, né? Vou entrar também fazendo uma citação de Camões, não sei se vocês já leram, mas tem um soneto sobre amor que ele fala, querer estar preso por vontade. Então, se a gente pensar que se a gente se sente livre e em sã consciência a gente pode escolher se amarrar, o que é liberdade para a gente, né? Queria entender isso para vocês. O que é liberdade para vocês se a gente pode se escolher se amarrar? Como vocês entendem isso na parte da liberdade? Gente, podemos viajar, viu? A gente só está batendo um papo aí. Fala o que seu coração sentir, pensando que se liberdade, a gente pode escolher se amarrar, ao que a gente está preso? O que nos prende? O que te prende, por exemplo? Eu acho que o que prende muito é a minha mente, sinceramente. Porque é toda aquela visão, aquela impressão do julgamento que às vezes não existe. E aquela sensação mesmo de estar sendo julgado limita, como a Maíra disse, de nós sermos nós. Porque muitas vezes nós estamos rodeados por máscaras que não somos nós e nós nos prendemos àquilo. Então, talvez se nós fôssemos nós mesmos, o mundo seria mais livre e nós seríamos mais felizes, com certeza. Eu acredito que ele fala nesse texto sobre o contexto de você se amarrar a uma falsa liberdade, como você fazer atitudes ruins, ações que você sabe que prejudicarão o seu futuro, mas você vai fazer isso contra a vontade dos seus pais, porque você acha que isso é uma liberdade, mas, na verdade, pode estar acabando com a sua verdadeira liberdade. Eu concordo plenamente com o que a Ana Luísa falou. Eu acho que o que limita, pelo menos para mim, o que me limita muito ser eu, é o medo do julgamento das pessoas, que, como ela disse, muitas vezes não existe, sabe? E essa liberdade que a Clarice também fala nesse texto, se a gente fosse livre para sermos nós mesmos, a gente ia ter a plena dor do mundo, sabe? A gente ia sentir tudo mais intenso, toda a alegria, toda a tristeza, tudo seria melhor, eu acho. Eu acredito que nesse texto ele quis dizer que a liberdade é o poder da escolha, o poder de se amarrar e o poder de se soltar também. Perfeito. E, meninas, o que eu queria conversar também com vocês é que se quando vocês escrevem, vocês sentem que vocês são vocês. Você é você quando você escreve? Ou você pode ser outra pessoa, né? Porque, assim, na poesia, a gente pode ser um fingidor de sentimentos, né? A gente pode escrever sobre tudo, sobre coisas que aconteceram, sobre coisas que não aconteceram. A gente pode inventar algo, pode mudar algo ali, algo aqui.
vocês realmente são vocês quando estão escrevendo, ou vocês também são fingidoras de sentimento e escrevem também sobre o que vocês não sentem, o que não viveram, mas só que realmente querem escrever sobre aquilo? Como que é isso para vocês? Eu acho que eu, sinceramente, sou ambos. Porque na mesma intensidade que eu escrevo com o que eu sinto, e eu sinto que eu sou eu nas minhas poesias, que é um dos únicos lugares que eu me sinto livre, eu também escrevo sobre empatia, sobre o mundo, sobre o que está acontecendo hoje e sobre também um pouquinho dos sentimentos, não meus próprios, mas dos outros. Então, não é que eu sou uma fingidora de sentimentos, mas eu escrevo sobre sentimentos não meus, mas dos outros. Eu acho que nunca dá para fingir um sentimento. A gente sempre vai ter ele ali, seja menor ou maior. E eu acredito que a gente demonstrar isso nos nossos textos pode ser bom ou pode ser ruim. Depende da forma como você escreve. Eu acho que a poesia é justamente isso que me liberta, sabe? E eu sinto que eu sou eu quando eu estou escrevendo. Mas como a Ana Luísa disse, às vezes eu me aproprio de sentimentos dos outros, tipo, eu me aproprio da dor do outro para poder escrever algo também, sabe? É como se fosse um grito para a sociedade, mas no papel. A poesia eu escrevo quando tenho uma inspiração, pessoal ou não, mas eu acho que fica mais profundo quando é sua dor, quando é realmente sua vivência. Legal. Fazendo um gancho nisso, né? Por exemplo, o Fernando Pessoa, que ele tinha vários, né? Ele assinava com vários nomes. Então, ele era realmente, digamos assim, um fingidor, né? Porque ele assinava com vários nomes, por exemplo, Ricardo Reis, e, né, Fernando Pessoa viajou bastante aí, porque assim, né, os autores do Fernando Pessoa, por exemplo, tinham características diferentes. Um era loiro, outro era moreno, outro era rural, outro poderia ter um verso livre. Então, foi nesse lugar, se vocês imaginam também vocês escrevendo, não sendo vocês, mas também podendo, né, escrever e assinar de outras formas. Ou vocês realmente estão focadas na escrita realmente de vocês, sobre os sentimentos, ou vocês pensam que em algum momento, né, na trajetória, não precisa ser agora, né, porque vocês são muito jovens. Queria também saber a idade, né, de cada um, para que o público também saiba o quão jovens vocês estão e o quanto é esse início aí na escrita, na poesia, o quanto vocês também vão desenvolver no decorrer aí da vida. Eu tenho 15 anos, mas justamente sobre isso que você falou, sobre o Fernando Pessoa assinar com diversos nomes, eu acho que é algo que é muito interessante, é incrível, porque ele faz uma junção da sociedade como um todo e faz com que cada uma das pessoas se identifique, porque possui características diferentes, é diversidade, como existe na nossa sociedade, e é importante reconhecer isso. E cada pessoa que é o eu lírico, que lê aquele poema, aquela poesia que foi escrita, ela consegue se identificar com aquilo que está falando, também por ser diversas características transmitidas no poema. Como a Ana Luísa falou, eu acho que a diversidade está na nossa alma. E como o Fernando Pessoa escreve vários personagens, ele quer chegar a vários tipos de público, chegar a vários tipos de sentimentos. Bom, acho que cada personagem dele é baseado com suas vivências, mesmo ele se enquadrando para chegar num determinado sentimento de cada personagem. Bom, eu tenho 15 anos e eu acredito que ainda vou ter muitas vivências e quero muito chegar a descrever personagens tão bem quanto ele. Eu concordo plenamente com a Nicole. Eu acho que isso de escrever sobre outros personagens é justamente por não ter uma vivência exatamente certa. Tipo, eu tenho uma vivência e outra pessoa tem outra vivência, e aí ele se apropria da vivência da outra pessoa para representar
a dor, o sentimento dela em outro personagem. E eu acho que isso é muito importante porque o leitor ele se identifica cada vez mais, o público, como a Nicole disse, cada vez maior. Eu vejo esses personagens como uma fragmentação dos sentimentos do Fernando Pessoa, e ele divide em cada personagem uma vivência diferente. Isso tira um pouco da ignorância das pessoas, de modo geral, de ter só uma visão de mundo e dá mais diversidade mesmo para a literatura, de modo geral. Legal, a gente está conseguindo ótimas respostas, hein, gente? Estamos filosofando bastante aí sobre poesia, sobre literatura, sobre o quanto ela nos liberta, né? E aí queria também entrar um pouquinho falando sobre literatura, né? Qual que é a importância da literatura para vocês? Qual que é a importância da literatura na vida de vocês? O quanto ela é importante, o quanto ela muda a vida de vocês, muda a vida das pessoas. Como que vocês têm esse olhar aí no poder da literatura, no poder da poesia? Como que vocês entendem isso? A literatura, realmente, eu não acho que assim só para mim, mas para a sociedade como um todo, é muito importante para a expressão mesmo. É uma válvula de escape. E com isso, eu acho que a literatura ela junta toda uma sociedade que está tão dividida e tão separada atualmente. E com uma caneta, realmente, um papel, a gente pode mudar o mundo. A literatura é uma forma de viajar e conhecer novos mundos. Bom, a gente se apaixona por alguns personagens e vive experiências incríveis, aprende com a moral das histórias e realmente viaja. Eu acho que a literatura ela proporciona muitas coisas diferentes e eu acho que isso é muito importante. Ela proporciona, ao mesmo tempo que uma crítica, também um lazer, um sentimento bom, um sentimento ruim. Então, eu acho que a literatura ela abrange muita coisa e ela é muito importante por isso, socialmente falando. A literatura começou na minha vida quando eu era já bem nova e eu comecei lendo e foi muito importante para mim porque me colocou no universo da literatura para eu escrever e começar a me expressar. Eu acho que a literatura também ela é um pouco de libertação desse mundo que às vezes a gente não se identifica, que a gente não se encontra aqui. E nesse mundo fictício, nesse mundo literário, nós podemos nos encontrar como pessoa, como ser humano, com os nossos sentimentos e emoções. Legal. Vocês acham que a poesia e a literatura melhoram a vida das pessoas? Claro, com certeza. Sem dúvida? Sem dúvida. Legal. E aí, pensando, né, no tema da mesa, que é a poesia que liberta, como a poesia liberta vocês? Então, a poesia liberta, justamente como eu já disse, quando eu escrevo meus sentimentos, quando eu escrevo os meus pensamentos, que às vezes eu tenho receio de demonstrar eles verbalmente, né? Por medo do julgamento mesmo das pessoas, da sociedade, e aí eu escrevo para a liberdade e também a fim da crítica, como a Maíra disse, porque isso é muito importante para nós termos uma diversidade de pensamentos e de culturas em nossa sociedade e nós sermos uma sociedade mais unida. Às vezes a libertação é dividir sensações com outras pessoas. E eu acredito que a poesia faz isso comigo. Por exemplo, quando eu posto alguma coisa no Instagram relacionada à poesia, ou quando eu vejo um poema, simplesmente pode mudar o meu dia, mudar o meu humor. Eu concordo plenamente com as duas. Eu acho que a poesia ela liberta de uma forma que é muito engraçada, sabe? Eu leio, por exemplo, tem um texto também da Clarice, que é um fragmento, na verdade, que ela fala sobre o grito, né? Que se ela conseguisse gritar, ela talvez nunca mais pararia. E eu acho que a poesia, a libertação na poesia está justamente aí. É um grito que você faz que liberta tudo aquilo, todos os sentimentos, sabe? De uma vez. E é bom compartilhar isso com alguém também, porque parece que você se sente mais compreendido, sabe? Principalmente se a pessoa entende aquilo e se
como posso dizer? Eu não sei. Como eu posso dizer? Se identifica com aquilo. Eu sinto que a poesia me liberta quando eu escrevo e eu consigo entender o que eu sinto. Porque muitas das vezes a gente não consegue verbalizar o que a gente está sentindo, mas a gente consegue colocar num papel e realmente entender o que a gente está sentindo e o que passa pela nossa cabeça. Como a Maíra tinha falado da Clarice Lispector sobre o grito, é a mesma coisa com a gente, né? Quando a gente escreve, a gente não consegue mais parar. É justamente sobre isso, porque muitas vezes a literatura dá voz a toda uma sociedade que não tem voz. E é sobre isso. Legal. Pegando o seu gancho, temos fãs aqui de Clarice, né? Pelo visto, mas não esse gancho. Esse gancho de dar voz, né? Eu não sei se vocês conhecem a autora Conceição Evaristo, que é uma autora negra da atualidade. E o que ela fala? Que as mulheres e as pessoas devem escrever sem pensar no resultado final. Por quê? Porque a escrita lhes pertence. Então, quando a gente tem esse pertencimento, que a escrita nos pertence, que a gente pode ocupar esses espaços, que a escrita é nossa e que o mundo merece ouvir o que a gente tem para dizer, eu acho que é aí que a gente pensa que a poesia é libertadora, não é? E, pessoal, a gente está caminhando para os minutos finais. Queria abrir para o público presente aqui, para os pais, professores, enfim, quem quer que esteja aqui. Para perguntas, vocês têm alguma pergunta para os nossos jovens escritores? Querem ou só comentar, elogiar, falar que está muito feliz de vê-los aqui? Então, queria também realmente abrir para o público. E depois, se a gente tiver um tempinho, se vocês se sentirem à vontade, gostaria que vocês fizessem a leitura da publicação de vocês, que eu acho que é importante para que todo mundo conheça o que vocês escreveram e que todo mundo ouça o que vocês escreveram. Alguma pergunta? Alguém se habilita? Eu não posso deixar de usar a palavra para abraçar cada um de vocês, parabenizá-las, né? E dizer que estou encantado com essa juventude, principalmente dessa juventude da Júlia, tá? Eu estou orgulhoso de pertencer à Academia Araxense de Letras, estou orgulhoso de compartilhar um espaço de literatura com cada um de vocês. Meu abraço, viu? Muito obrigada, Hermes. Parabéns. Estou encantada de ouvir tanta coisa bonita, de ver como vocês são capazes. Estão aí tão novinhas, com um futuro tão promissor, né? E que vai ainda proporcionar muita literatura para nós. Literatura é isso aí, é vida. A sociedade, ela não sobrevive sem a poesia, sem a literatura, que é movimento. Parabéns, parabéns aos pais, né? Com tanta bondade de oportunizar a gente, de ouvir, de ver essa vontade de vocês frente à literatura, frente à vida. Parabéns. Obrigada. Me encanta também ver essas garotas tão jovens, com tanta riqueza, né? Riqueza na fala, riqueza na vida. Me lembrando sempre de um poeta, né? Renato Russo, que falava disciplina é liberdade. Então, eu queria perguntar a vocês, assim, essa palavra, né? A liberdade e a disciplina, dentro da arte, dentro da poesia, como é que vocês enxergam isso? E para trazer ao mundo, né, que às vezes não alcançou ainda esse espaço, toda essa riqueza que vocês têm aí. Assim, a minha visão sobre a liberdade é justamente, nós somos livres até o momento que a gente respeite a liberdade do outro. Então, eu acho que a disciplina se encaixa muito nisso, porque o outro também tem que ser livre, eu tenho que ser livre, não é
eu ultrapassar o limite do outro e nem o outro ultrapassar o meu limite. Então, isso se encaixa muito na arte, na literatura em geral. A disciplina, eu acho que também é uma forma de liberdade, porque você escolhe se tornar disciplinado, ser disciplinado, manter uma rotina do jeito que você quer, do jeito que vai te ajudar a chegar num lugar melhor. Eu acho que é justamente o que a Ana Luísa falou. A disciplina nesse quesito está muito relacionada ao respeito ao outro, mas o respeito com a liberdade, sabe? Não se fechar muito numa caixa, ser livre, mas respeitar os outros também e a liberdade dos outros. Dando continuidade à fala da Nicole, você escolhe colocar no papel as coisas e fazer isso com frequência é uma escolha sua, é uma disciplina sua. Boa tarde. A pergunta que eu vou fazer é para o Arte, mas se mais alguma das meninas quiser ficar à vontade para responder, sem problemas. Eu queria saber se você lembra, ainda hoje, da sensação e do sentimento que você estava sentindo na primeira vez que você escreveu o seu poema. O primeiro poema que você escreveu. Eu acho que o primeiro poema que eu escrevi, foi mais melancólico e eu acho que eu estava num momento bastante sofrimento até. E me fez muito bem colocar isso no papel para entender o que eu sentia. Perfeito. Pessoal, a gente tem 5 minutinhos, que eu acho que é os 5 minutinhos essenciais para que vocês façam a leitura do que vocês publicaram. Acho super importante todo mundo que está aqui ouvir o que vocês publicaram. Queria agradecer a presença de todo mundo, queria também agradecer ao convite de fazer essa mediação com jovens escritoras talentosíssimas, né? Eu não me apresentei, mas eu sou a Vanessa. Eu sou produtora cultural e eu faço a FIL, Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, também feiras na região, então também estou sempre em contato aí. Só dando um oi, falando quem sou eu, para vocês também poderem ouvir aqui as meninas com o poema que elas publicaram na antologia. Então agora é com vocês, gente, o encerramento é de vocês. Mostra a poesia aí que vocês montaram para o mundo. Ciclos meus. Mudar constantemente é a metamorfose da vida. Todos os seres vivos estão nesse processo. Um dia na melancolia, no outro, alegria. Nas antíteses da vida sou esse ser, defeituosa e com 1000 qualidades. Me transformo todos os dias. Um sol encantador, nuvem amargurada, chuva torrencial e o extraordinário, fascinante arco-íris. Mudo não minha essência, minhas atitudes em prol do meu crescimento. Evolução. Nem toda variante na poesia da vida é ruim. Me transformo de um ser para outro, de lagarta para borboleta, de jovem para adulto. Crescer. A vida é feita de ciclos, ciclos, ciclos. Mas devemos saber quando realizar a metamorfose. Bom, eu não fiz um poema, eu fiz uma redação. Vida de adolescente. A metamorfose ocorre em um piscar de olhos. À medida que os anos passam, a vida exige responsabilidades, deixando de ser um mar de rosas como na infância. Estávamos tão acostumados e provavelmente relaxados com aquilo que vinha a seguir, perseguir aviãozinhos de papel, brincar de boneco ou amarelinha, mas isso não duraria para sempre. Um dia precisamos crescer e, às vezes, lidar com fatos e coisas de nosso cotidiano que são importantes. Evoluímos, contudo, não chegamos à vida adulta. Adquirimos um pouco de maturidade nesses últimos anos. E mesmo os que insistem em não adquiri-la, vão chegar a uma fase em que se farão as mesmas perguntas, tendo dúvidas do seu próprio valor. Não devemos deixar que as preocupações nos desconectem do nosso objetivo.
do agora, da família, da forma de ser, agir e pensar. Quem nunca sonhou em ser o protagonista de sua própria história moderna? Os sonhos nunca morrem, e sim se transformam. A adolescência nem sempre é tão fácil como imaginamos. E certas vezes, esses sonhos são facilmente trocados por pesadelos. A ansiedade toma conta do nosso ser e a tristeza profunda vem rapidamente quando a mente passa por milhares de emoções e sentimentos intensos, sendo difícil encontrar uma saída ou remédio. Mas sempre aparece uma luz naquele vasto buraco negro, aquela mão amiga e insistente que se arrisca a nos ajudar nessa fase. Por isso, procure se cercar com boas companhias, desfrute de ótimos momentos, dê uma chance ao amor próprio e ame o próximo. Lembre-se de que não é o fim, e sim apenas o começo de sua grande história. Liberdade, igualdade e fraternidade. Quando observamos o passado, é visto que a liberdade, a igualdade e a fraternidade foram pilares indeclináveis à transformação e ao avanço do mundo, e isso devido à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França, que promoveu direitos aos humanos e abriu caminho para que esses valores alcançassem pessoas de todo o mundo, como consequência da Revolução Francesa. A sociedade francesa, que antes era estamental, ou seja, com estrutura típica fechada, dominada pelos estados, a partir dos valores da liberdade, igualdade e da fraternidade, sofreu grande metamorfose, melhores condições de vida, conceitos de igualdade, direitos inalienáveis e imprescindíveis da sociedade, como educação, assistências e cuidados sociais, entre vários outros. Todos esses ocorridos auxiliaram para transformar as leis e a sociedade no que são hoje. Em virtude dos fatos apresentados, é possível concluir que o grande lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, teve um papel considerável para que importantes mudanças e memórias na cidadania acontecessem, promovendo poderes e qualidade à vida da população e assentando leis imutáveis para garantir um futuro melhor e agradável a todas as pessoas. Alomorfia. Mudanças gradativas, muitas vezes positivas e outras negativas. Olhar para trás e ver que mudou demais para perceber. Não me refiro à aparência, mas a ideal e referência. Construção e desconstrução do que fui e quero ser, sem me arrepender de errar ou acertar. Evoluções e revoluções, erro com aprendizado e caráter mudado. Desconstrução, a transformação, isso é revolução de toda uma nação. Então, é isso, pessoal. Obrigada a presença de todos, obrigada a presença de vocês, a troca, a conversa. Foi muito especial estar mediando. Me sinto muito honrada de estar com vocês. Só agradecer. E, pessoal, ainda tem mais feira rolando, né, até o final da noite. Então, aproveite essa programação intensa e muito bacana que a produção da Filha Araxá fez para vocês. Obrigada, viu? Obrigada.